A Polícia Federal concluiu a perícia das joias sauditas dadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O André Anelli, diretamente de Brasília, tem informações ao vivo pra gente. André, boa noite para você. Quanto vale esses itens apreendidos pela Receita Federal? Oi, Lívia, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A avaliação final do Instituto de Criminalística da Polícia Federal é que o conjunto de joias vale 5 milhões de reais. É um valor menor do que o calculado pela Receita Federal, em torno de 5 milhões e 600 mil reais, e é um valor ainda menor do que o estimado inicialmente, de até 16 ou 18 milhões de reais. Para chegar ao montante exato das joias, os peritos da Polícia Federal viajaram até a Suíça, onde as peças foram fabricadas. O kit da marca Chopard foi entregue pelo governo da Arábia Saudita em uma caixa de couro revestida de veludo e que continha um colar de ouro branco com pingentes cravejados de diamantes. Havia também um par de brincos e um anel, todos eles feitos em ouro. Só essas joias somam cerca de 4 milhões e 100 mil reais. O relógio, que também estava no combo e também foi produzido em ouro, foi avaliado sozinho em 935 mil reais, o que totaliza os cerca de 5 milhões. Essa mudança do valor em relação às estimativas anteriores não deve interferir no inquérito da Polícia Federal que investiga o caso. A apuração é de suposta prática de peculato, que é quando um funcionário público usa o cargo para tentar se apropriar de um bem. O ex-presidente Jair Bolsonaro já prestou depoimento no âmbito dessa investigação. Ele negou irregularidades e disse que só soube das joias um ano após a apreensão no aeroporto de Guarulhos. Lívia. Obrigada pelas informações. André Anelli, bom trabalho para você aí na capital federal. Agora, Nelson Kobayashi, uma análise um pouco mais aprofundada, jurídica. O Anelli agora explicou para a gente, o nosso repórter, que o fato de esses peritos da Polícia Federal chegarem à conclusão que esse pacote de joias sauditas que ficou retido na Receita Federal, na alfândega do aeroporto de Guarulhos, não valer os mais de 16 milhões de reais que antes haviam sido noticiados, estão valendo aí entre 4 e 5 milhões de reais, segundo o Anelli, isso não vai interferir no caminhar das investigações que envolvem o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, que é investigado pela prática de peculato. Eu queria te ouvir se não tem alguma nuance nesse caminho, nessas investigações, que pode sofrer algum tipo de influência diante dessa informação que o André trouxe para a gente. Olha, Lívia, eu acredito que não, porque o crime investigado seria exatamente o mesmo, seja o produto de 16 milhões, seja o produto, ou os produtos nesse caso, né, de 4 a 5 milhões. Seria o crime de peculato que está sendo investigado. Ainda não temos, inclusive, processo, o estudo está na fase de investigação para saber até, inclusive, o ânimo do presidente Bolsonaro quando ele estava de posse dessas joias, porque ele, na condição de presidente, poderia se utilizar, só não poderia se assenhorar, ou seja, não poderia utilizar os produtos como sendo dono, não poderia vender, não poderia emprestar, não poderia anunciar, inclusive, ele só poderia fazer o uso do produto na condição de presidente da República, que é detentor de um patrimônio da própria presidência da República. Isso tudo está na fase de investigação. Se isso caminhar para uma conclusão pela existência de crime, seria peculato da mesma forma como seria se o produto valesse 16 milhões. Então, disso tudo, a conclusão só nos revela que o produto é extremamente valioso e que, portanto, deveria ter o cuidado adequado no seu cuidado, no seu trato com a coisa pública pelo presidente da República. Vamos acompanhar essas investigações, né, Kobayashi?